Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. A gente ama ler, a gente sabe que ler é uma delícia, mas dependendo às vezes de como a gente vai encarando as nossas leituras, nossos compromissos de leitura, isso pode começar a trazer aí uma certa angústia. Então no vídeo de hoje eu reuni algumas dicas pra gente ser um leitor mais feliz. A primeira dessas dicas é, eu sei, vai doer no coração, mas é aquele ditado, né? Aceita que dói menos. E o que a gente tem que aceitar é que a gente não vai conseguir ler todos os livros do mundo, ler todos os livros que a gente quer. Existem aí uma infinidade de livros que já foram publicados, livros que são publicados meses após meses. Então, sim, existe muita oferta, existe muita opção de leitura que a gente vai fazer. E se a gente for querer ler absolutamente tudo, a gente vai entrar aí numa paranoia, numa angústia, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo. É humanamente impossível. Então, por mais difícil que seja, a gente precisa aceitar que realmente não dá pra ler tudo. E aceitando isso vai implicar em algumas atitudes que a gente vai ter em relação às nossas leituras. Primeiro, vai fazer a gente pensar melhor antes de pegar um livro. E aí, quando a gente for escolher uma leitura que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em realmente ser sincero. Eu realmente quero ler esse livro? Por que que eu tô indo ler esse livro? É porque ele de fato chama minha atenção? Porque existe o meu interesse pra isso? Ou eu tô lendo forçado de alguma maneira? Porque disseram que eu tenho que ler? Porque eu acho que eu tenho que ler esse livro? Porque tá todo mundo lendo, então eu também tenho que ler? Regra pra vida, gente. A gente não é obrigado a nada. A gente não tem que nada. Então, assim, mesmo que eu esteja aqui indicando um livro pra vocês, falando, gente, esse livro é maravilhoso, leia. Se você não tiver a fim de ler, se não realmente bateu pra você, você não tem que fazer essa leitura. Mesmo que eu, todos os outros booktubers estejamos aqui recomendando este livro pra você, se você sente que aquele livro não vai fazer o seu coração mais feliz, não se sinta forçado a ler. Não seja levado pelo coletivo. Pra mim foi tão mais fácil a partir do momento que eu comecei a ser mais sincera com as minhas leituras e comecei a realmente encarar o que eu tava lendo e, pera, não é só porque todo mundo tá lendo esse livro que eu tenho que ler também. Então saiu agora, né, o novo livro dos Jogos Vorazes, que foi realmente aquele furor de todo mundo querer ler. Eu não fiquei com vontade de ler e eu não pretendo fazer a leitura e eu tô feliz e bem assim. E outra coisa também faz a gente mais feliz é a gente não ter medo de abandonar leituras. Então às vezes você começa a ler um livro, o livro não bateu pra você e você vai se esforçando e acaba sendo aquela leitura desgastante, cansativa. E pra quê? A gente não precisa fazer isso. É claro que sim, tem livros às vezes que a gente começa a ler, não é legal e de repente na metade da leitura aquilo muda e a nossa perspectiva em relação ao livro muda. Então é a gente também se conhecer como leitor para saber quais são os casos em que realmente vale a pena abandonar ou quando a gente percebe que existe aí uma possibilidade de melhora e que talvez seja mais legal insistir. No fundo, pra gente ser um leitor mais feliz, é mais um exercício de autoconhecimento, de a gente realmente saber que leituras têm mais a ver com a gente, que leituras estão mais no nosso momento. É sempre importante também a gente sair da nossa zona de conforto, da gente buscar novas leituras, novos autores, novos gêneros, mas que a gente faça isso de uma forma consciente, indo pra realmente algo que vá agregar pra gente. E aí, outro tópico que eu acho muito importante é não foca em quantidade, foca na qualidade do que você tá lendo. Às vezes eu comento aqui na quantidade de livros que eu li num mês e eu tenho um ritmo de leitura que é acelerado e mais do que tudo, eu trabalho com livros, gente. A minha vida é ler. Então eu acabo lendo realmente mais do que uma pessoa que não trabalha com isso, por exemplo, ou que tem um ritmo de leitura mais lento. Mas você não precisa ler a mesma coisa que eu leio, você não precisa ler tantos livros, você não precisa colocar eu preciso ler tantos livros por mês, eu preciso... Não, de novo, você não precisa, você não é obrigado a nada. Quando a gente entra nessa angústia aí de querer ler muita coisa, às vezes a gente se força e tenta ler rápido e entra numa coisa que, além de desrespeitar o nosso ritmo, faz com que a gente não aproveite a leitura como ela é. Mais importante do que qualquer outra coisa é você ler respeitando o seu ritmo. Se você leu 10 páginas num
num dia e isso foi o que deu pra você fazer e você aproveitou aquela leitura, ótimo. Se você tem esse ritmo de leitura e você leu 700 páginas num dia, ótimo. Você não é mais ou é menos por causa da quantidade de páginas que você lê. Ler não deve ser contabilizado em quantidade, no quanto você leu. O mais importante é que você faça leituras proveitosas. Se eu ler 10 livros no mês, mas eu não consegui absorver nada desses 10 livros, se eu não consegui extrair nada do que ele tinha pra passar, não foram leituras que despertaram algo em mim, isso vai ser muito menos proveitoso do que se eu ler um livro, mas bem lido, de realmente entrar na história, de entender o que o livro tem pra passar. Ou seja, não foca em quantidade, foca na qualidade. Tá tudo muito mais do que bem se você só leu um livro enquanto as outras pessoas ao seu redor leram, sei lá, 15. Outra coisa que tem me feito também aproveitar muito mais os livros que eu tô lendo é aceitar as histórias como elas são e não como eu quero que elas sejam. Mais uma dica pra vida, gente. A gente não tem que sair colocando expectativa em nada nem ninguém. A gente tem que aceitar as coisas do jeitinho ali que elas são e isso vale pros livros. Então, muitas vezes acontece de eu pegar uma história querendo que ela aconteça de determinada maneira, de determinado ritmo, que o personagem faça determinada coisa, que a resolução seja de um jeito, mas a grande questão é que a história não vai acontecer no ritmo que eu quero. Ela vai acontecer no ritmo que ela precisa ser. Ela foi construída, pensada de um jeito, com um determinado propósito, então existe um porquê dela ser daquele jeito, seja em narrativa, seja em construção de personagens, seja em realmente resolução dos acontecimentos. A partir do momento que eu comecei a ler tentando entender o porquê daquele livro ser daquele jeito, eu passei a aproveitar muito mais a leitura e diminuir as minhas chances de me decepcionar com elas. Isso faz com que eu vou gostar de todos os livros do mundo e que agora eu tô imune, que eu não gosto mais de nenhum livro? Não, mentira. Óbvio que vai ter livro que vai funcionar pra você e tem livro que não vai funcionar. Mas diminuir um pouco mais a frustração que alguma leitura poderia me causar. E hoje eu consigo também identificar muito melhor aqueles livros que talvez realmente não funcionaram pra mim, embora eu enxergue as qualidades dele, daqueles que eu realmente acho que talvez não foram construídos de um jeito legal e tal, o que também é muito questão de gosto. E outra coisa importante também da gente aceitar os livros como eles são, é também porque a gente vai entender que nem todo livro existe pra causar conforto na gente. Nem todo livro existe pra fazer a gente dar risada, pra fazer a gente suspirar, pra fazer a gente terminar o livro feliz e pensando que leitura gostosa. Tem livro que existe justamente pra incomodar, pra te deixar angustiado, pra te deixar com sono, porque tem livro que necessita passar essa sensação de algo monótono porque aquilo faz parte da narrativa. Tem livro que vai te deixar com raiva, tem livro que vai te deixar irritado com o personagem. Enfim, os livros podem causar as mais diversas sensações e nem todas elas são positivas, porque nem sempre o propósito do livro é causar essa sensação positiva. Os livros também estão aí para tirar a gente da nossa zona de conforto e causarem algum tipo de reflexão a partir disso. E ó, mais uma coisa muito importante que eu esqueci de falar quando eu fiz a gravação e por isso tô fazendo esse take aqui assim aleatório. Tá tudo bem não gostar de um livro que todo mundo amou ou então amar um livro que ninguém mais gostou. Cada experiência de leitura é única e toda experiência de leitura é válida. Quando a gente entende isso e quando a gente aceita isso, fica muito mais fácil da gente simplesmente aproveitar as nossas leituras do jeito que elas são ou então de virar e falar, esse livro aqui não é pra mim. E isso também ajuda quando a gente vê aquele nosso amigo que a gente adora, de repente não gostando de um livro que a gente amou e a gente fica se perguntando como que ele pode não ter gostado? Ou então, como que ele pode ter gostado disso daqui? Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu jeito, cada um tem seu gosto, cada um tem sua experiência. E aí a última dica que eu trago é em relação a gente comprar os nossos livros. Antes de você ir lá e comprar um livro no impulso, se pergunta 2 vezes por que você tá comprando esse livro. É realmente um livro assim que você quer muito ler? Um livro que você sabe que você vai ler independentemente de qualquer coisa? Ou de novo, tá caindo naquilo de você tá comprando porque é um livro que você acha que você tem que ler, porque tá todo mundo lendo? Gente, eu já tirei tanto livro da minha estante que eu comprei assim no impulso, livros que estavam parados aqui há anos, que eu falei, não, eu vou ler esse livro, e aí com o tempo eu perdi a vontade de ler. Aí com isso, além do livro ficar parado aqui, sendo que ele podia estar circulando entre outras pessoas, eu gastei dinheiro à toa e eu também criei outra coisa que foi aquela angústia de olhar e falar, eu tenho que ler isso, meu Deus, eu tenho essas coisas pra ler e elas não estão lidas. E sim, ter uma pilha de livros não lidos causa assim na gente uma angústia aí da gente sentir que tem alguma
alguma coisa que precisa ser finalizada, que a gente não tá finalizando. Então, pra gente evitar essa sensação de angústia, essa sensação de tarefa não cumprida, essa ansiedade em ter que ler alguma coisa e evitar também da gente desperdiçar dinheiro, de gastar com uma coisa que não vai ser proveitosa, para e pensa 2 vezes antes de comprar. É legal a gente ter uma estante repleta de livros? Claro que é. Antes de eu ter a minha estante assim, eu sonhava em ter essa estante. Foi muito gostoso quando eu comecei a comprar meus primeiros livros, ganhar os meus primeiros livros. E foi muito gostoso ver esse meu cantinho sendo formado aos poucos. Eu sei que tem muita gente que sonha com isso. Mas se é então para formar o seu cantinho assim, que seja realmente com a sua cara, com os livros que você realmente se identifica. Evita comprar por impulso. E você, que outras coisas fazem de você um leitor mais feliz e que você acha interessante de compartilhar para as outras pessoas? Conta aqui pra mim nos comentários que eu já quero saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele seja proveitoso pra você em algum nível. Gostou dele? Então ó, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e me acompanhe nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.